Por que será que existem gestores ruins naquilo que fazem ou que não fazem, que é a tarefa de gerenciar? Por que existem gestores inadequados para o cargo e que não conseguem criar uma equipe bem-sucedida, mesmo com as empresas gastando muito dinheiro para treiná-los e para reciclá-los? Eu diria que, em primeiro lugar, gestores falham porque eles se sentem inseguros a respeito de como devem se posicionar perante os seus subordinados. Deve ser um bonzinho ou ser um durão? Em qual desses comportamentos ele vai ser mais respeitado pelo seu pessoal? Ele pode se perguntar. É evidente que a flexibilidade do gestor é uma característica necessária quando se lida com pessoas. Mas não é possível que num dia o gestor seja um verdadeiro carrasco e ameace os subordinados com castigos diversos se não fizerem o trabalho. E no dia seguinte ele tenha que implorar para que eles façam o trabalho porque a ameaça não surtiu efeito. Morder num dia e assoprar no outro faz com que o gestor perca o respeito do pessoal, que não vai mais acreditar nas ameaças que são feitas. Em segundo lugar, porque muitos gestores procuram se esconder atrás de seus superiores quando precisam anunciar ao grupo uma decisão desagradável ou aquela que ele imagina que não será bem recebida pelo grupo. Ele tem medo de assumir decisões antipáticas, de se responsabilizar por elas. E então, normalmente, ele diz o quê? O homem lá em cima é que está querendo assim. Ou então, até nem concordo muito com isso, mas o chefe quer assim. Ou ainda, a diretoria está pedindo que se faça assim e temos que fazer. O que não irão pensar os subordinados de um gestor que só faz as coisas que os seus chefes mandam, mesmo não concordando com elas, sem discutir as ordens dadas? Ou de um gestor que não assume como suas as ordens que vêm da diretoria? Em terceiro lugar, outro motivo pelo qual muitos gestores falham, porque não estabelecem alguns padrões de atuação para os seus subordinados, mostrando exatamente a eles o que ele quer que seja feito e como ele quer que as coisas sejam feitas. O gestor precisa deixar claro aos subordinados qual o padrão de desempenho que espera deles, mas muitos gestores acusam os subordinados de não cumprirem as regras e procedimentos sem nunca ter esclarecido a eles quais são essas regras e procedimentos que deveriam ser obedecidos. Em quarto lugar, fracassam ao tentar agradar a todos para estar bem na fita, digamos assim. Diante de um conflito, ele tenta reencontrar uma solução que não desagrade ambas as partes, mesmo que esse não seja a solução correta, porque a solução correta poderá desagradar um dos contendores. Não é possível ao gestor agradar a todos. Os envolvidos em um conflito, quando apenas uma das partes está com a razão ou tem a solução adequada. Ele precisa se posicionar claramente a favor do correto, mesmo que isso vá desagradar alguém. Finalmente, em quinto lugar, o gestor não dá o exemplo através do seu próprio comportamento, isto é, ele segue a linha do faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Por exemplo, o gestor fala da importância de planejar o trabalho, mas ele não planeja o seu próprio trabalho. Fala da importância de administrar o tempo, mas não administra o seu próprio tempo. Fala da importância de cumprir o horário de trabalho, mas o que acontece? Ele chega atrasado, os subordinados percebem que ele está chegando atrasado e saindo mais cedo. O gestor está no centro do palco e sobre a luz dos holofotes. Ele deve ser um exemplo para os subordinados o tempo todo. Se o gestor não dá o exemplo, ele perde totalmente a confiança do seu pessoal. Bem, essas são algumas razões pelas quais muitos gestores falham nessa tarefa que aparentemente é simples, mas é muito complexa, a tarefa de gerenciar pessoas.